Vimos, então, que a constituição do novo sistema de pagamentos brasileiro foi um aperfeiçoamento do sistema financeiro, porque ele tornou-se mais seguro, mais confiável. Como os bancos são obrigados a ter saldo positivo nas reservas bancárias o dia inteiro, porque o Banco Central passou a monitorar o tempo todo, o Banco Central não corre mais o risco de só descobrir isso de noite. Os bancos é que têm que monitorar as suas reservas bancárias e tem que manter saldo, inclusive para eventuais remessas de TED que clientes venham a solicitar. A implantação do novo sistema de pagamentos brasileiro foi uma deliberação do Conselho Monetário Nacional, no sentido de aperfeiçoar o sistema financeiro. Cabe também ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Para entendermos este papel, vamos dizer o que significa liquidez e solvência. O conceito de liquidez tem a ver com disponibilidade. Tem a ver com dinheiro. Explicando. Os bancos têm aplicações. Ele não fica com o dinheiro parado. Ele aplica o dinheiro em algum investimento que dá retorno. Pode ser uma operação de crédito, pode ser um título. Esses investimentos nós chamamos de ativos. Estão no ativo do banco, do ponto de vista contábil. Ora, se o banco tem ativos de boa qualidade e que podem ser rapidamente transformados em dinheiro em caso de necessidade, o banco está com uma boa situação de liquidez. Porque o banco pode, a qualquer momento, se tiver necessidade de fazer um pagamento, terá dinheiro disponível, ou ativos que rapidamente se transformam em dinheiro sem perda de qualidade, sem perda de valor. O conceito de liquidez de um ativo é a velocidade com a qual esse ativo se transforma em dinheiro. Quanto mais rapidamente um ativo se transforma em dinheiro, maior a sua liquidez. Então, por exemplo, títulos públicos têm boa liquidez, pode ser vendido a qualquer momento. Imóvel não tem boa liquidez. Você não vende um imóvel de hoje para hoje mesmo. Se tiver que vender rápido, terá que aceitar uma oferta desvalorizada. Imóvel é um ativo, uma aplicação de baixa liquidez. Cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar para que as instituições financeiras tenham uma boa situação de liquidez, que elas tenham condições de cumprir os seus compromissos de curto prazo, tenham dinheiro no caixa ou ativos que rapidamente possam ser transformados em dinheiro. E cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela solvência das instituições financeiras. Solvência tem a ver com saúde econômica. Uma instituição solvente é aquela que cumpre os seus compromissos de curto, médio e longo prazo, tem condições e que está dando retorno aos acionistas. É fácil a gente entender o conceito de solvência pensando pelo seu oposto. O contrário de solvência é insolvência. E uma empresa insolvente, ela está falida ou falindo, quebrada ou quebrando. E no caso de instituição financeira, no caso de banco, a diferença entre o gerúndio e o particípio, entre o falindo e o falida, pode ser de apenas algumas horas. Porque se um banco abre as agências às 10 horas da manhã com graves dificuldades, quebrando, todo mundo fica sabendo, ele será vítima de uma corrida bancária e antes do final do dia ele já estará quebrado. Então, cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela solvência das instituições financeiras para limitar, para inibir o risco de uma crise no sistema financeiro que tem todas aquelas consequências que nós já comentamos. Falando em crise, na crise que nós vivemos em 2008,
Os bancos brasileiros, de uma maneira geral, tinham boa situação de solvência. De uma maneira geral, eles estavam com operações de crédito bem concedidas, com inadimplência em limites aceitáveis. Entretanto, alguns bancos tinham problemas de liquidez, principalmente os bancos pequenos. Porque os bancos pequenos sofreram muitos saques durante a crise, o que é perfeitamente possível de se compreender. Imagine o cliente de um banco pequeno. Os bancos pequenos têm poucos clientes, normalmente nem tem agência, é quase um escritório, e dependem muito desses poucos clientes que eles possuem. E normalmente esses poucos clientes são médios empresários que têm aplicações financeiras de 5 milhões, 8 milhões, 2 milhões. Agora imagina a situação de um empresário desses, que tem 3 milhões num banco pequeno. Em outubro, novembro de 2008, ele olha para o mundo e vê uma crise monumental. O quarto maior banco de investimentos americano quebrado. A maior seguradora americana sendo socorrida pelo governo porque estava praticamente quebrada. O maior banco múltiplo americano sendo socorrido pelo governo. Um monte de banco quebrando pelo mundo inteiro. O empresário olha para o seu banco pequeno e diz: o meu pobre banquinho não vai sobreviver a esse tsunami financeiro. E aí tirava o dinheiro e ia para um banco maior. Então nós tivemos um movimento grande de saída de recursos dos bancos pequenos. Diminuiu o seu caixa, as suas disponibilidades. Teve saque de depósitos. Além disso, naquela época, os bancos grandes ficaram muito receosos de emprestar dinheiro também para os bancos pequenos. Porque existe esse tipo de operação. Existe uma operação para que os bancos entre si regulem a liquidez do sistema, que são as operações de empréstimos entre os bancos. Esses empréstimos acontecem no chamado mercado interbancário. Interbancário é um mercado de empréstimo, onde os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. Esses empréstimos, eles são formalizados por meio de um instrumento chamado CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É um título que o banco que está precisando de dinheiro vende para o banco que tem dinheiro sobrando, que tem uma liquidez melhor. Esse mercado interbancário, ele é normal, funciona tradicionalmente. Mas na crise, houve um certo travamento do interbancário. Porque da mesma forma que o empresário, o cliente do banco pequeno, ficou receoso e tirou o seu dinheiro, o banco grande também ficou receoso e não emprestava para o banco pequeno. Então veja a situação difícil que estavam os bancos pequenos no auge da crise. Saindo dinheiro de depósitos e não conseguiam resolver a sua liquidez pelo interbancário. E aí o Conselho Monetário Nacional tomou 2 deliberações no sentido de preservar a liquidez dos bancos pequenos. Primeira, o Conselho Monetário Nacional estimulou a compra de carteiras dos bancos grandes comprarem dos bancos pequenos. Compra de carteiras é o seguinte: um banco compra empréstimos que o outro banco tinha concedido para os seus clientes. Isso é uma operação normal, comum no mercado financeiro. Vou dar um exemplo de antes da crise. A Caixa Econômica, mais de uma vez, comprou carteiras de empréstimos consignados, por exemplo, do BMG. Então, aquele funcionário público, aquele aposentado, que tinha feito empréstimo no BMG,
continua pagando, descontando em folha. Só que em vez de pagar para o MG, vai passar a pagar para a Caixa. Porque a Caixa comprou o crédito, comprou o direito de receber e deu dinheiro na mão do banco. Com esse estímulo, os bancos grandes colocaram dinheiro na mão dos bancos pequenos, que era a maior dificuldade deles, liquidez, dinheiro em caixa. Qual foi o estímulo? O estímulo foi o seguinte: o banco grande que comprasse carteira dos bancos pequenos, o valor que ele desembolsou ao adquirir essa carteira seria descontado do compulsório que ele teria que recolher. Nós vamos falar daqui a pouco sobre compulsório, em nossa próxima aula, mas já adianto que compulsório é um valor que o banco é obrigado a recolher ao Banco Central e que fica lá. Então, para o banco grande, passou a ser um bom negócio. Em vez de recolher dinheiro para o Banco Central, eu compro ativos de boa qualidade, porque eu vou escolher. E para o banco pequeno, tira a cabeça de dentro d'água, porque recebe dinheiro. Então, isso aí estancou aquela situação mais difícil de liquidez dos bancos pequenos. Mas ainda não tinha resolvido o problema, porque os bancos pequenos ainda não conseguiam recuperar os seus clientes, os clientes ainda estavam temerosos. Então, para dar mais segurança aos clientes, o Conselho Monetário Nacional criou o depósito a prazo com garantia especial. Depósito a prazo é aquele tipo de depósito que tem uma remuneração e que o cliente não pode sacar imediatamente. Ele tem que esperar um prazo. Por exemplo, o CDB, que nós já comentamos rapidamente. Depósito a prazo não é novidade. A novidade é a garantia especial. Os depósitos bancários têm uma garantia. Essa garantia, ela é dada por uma instituição chamada Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Nós vamos, em aula bem mais à frente, comentar com mais detalhes sobre o papel do Fundo Garantidor de Créditos. Neste momento, só para deixar claro o seguinte: o fundo garante os depósitos dos clientes no caso do banco quebrar. Mas a garantia normal do FGC é no máximo R$70 mil. A garantia especial deste tipo de depósito, que é só para essa conta, só para esse depósito, essa garantia especial criada pelo Conselho Monetário Nacional foi de 20 milhões. Com isso, aquele cliente do banco pequeno, que tinha lá seus 3, 4 milhões depositados e que tinha fugido para o banco grande com medo do banco quebrar, ficou mais tranquilo. Bom, agora eu posso voltar para o meu banco tradicional, que é do meu relacionamento, porque existe o depósito a prazo com garantia especial. Eu faço esta aplicação, o FGC me garante até 20 milhões, eu não vou botar isso tudo. Se, por acaso, o meu banco tradicional tiver dificuldades, eu sei que eu estou garantido. Com isso, recuperou a tranquilidade dos clientes, os clientes voltaram para os bancos pequenos, que recuperaram a sua captação. Então, este é um exemplo de uma atuação direta do Conselho Monetário Nacional no sentido de preservar, de cuidar, de garantir a liquidez e a solvência das instituições financeiras no momento de crise.